Antes, então, vamos apresentar o nosso palestrante da noite, se é que alguém ainda não o conhece, né? Marlon veio da Federação Espírita do Paraná, de Curitiba, para estar conosco hoje. É psicólogo, professor e escritor, formado pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em Psicologia Analítica pela PUC Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Marlon é coautor dos livros Refletindo a Alma e Espelhos da Alma e é autor dos livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. É colaborador da Federação Espírita do Paraná e da Associação Médico Espírita do Brasil. Marlon vai falar agora sobre Cultivo das Emoções. Boa noite. A gente vem de longe, num dia frio, para um boa noite xoxo desse. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Boa noite. Boa noite. Menos mal. Há 150 anos atrás, Allan Kardec lançava o último livro daquilo que ficou conhecido como Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas. Embora ele tenha escrito muitos outros textos, estas 5 obras, elas organizam todo o pensamento da doutrina espírita de uma maneira espetacular, tendo em vista que era ele um grande pedagogo, buscando o conhecimento através da filosofia, da ciência e articulando estes diferentes conhecimentos para proporcionar novos rumos para a humanidade. Não sei se é do conhecimento de todos, mas quando Allan Kardec começa a organizar a doutrina espírita, ele não a propõe como uma religião como hoje nós a temos, em contraponto aos católicos, em contraponto a evangélicos ou protestantes. Dizia ele no livro Viagem Espírita de 1862 que vislumbrava para o futuro católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas, no sentido de que as pessoas continuariam a ter as suas denominações religiosas, mas alargadas pelo pensamento da doutrina espírita, porque não viria o espiritismo para competir com outras religiões e sermos católicos ou espíritas. Propunha Allan Kardec para nós uma filosofia de vida, com consequências, ou poderíamos dizer, com desdobramentos religiosos. Uma filosofia de vida que nos ensina a nos pensarmos, nos percebermos e agirmos no mundo de um modo diferente daquilo que já estava posto até então. Uma ciência que traz em suas bases um esclarecimento e uma perspectiva diferenciada da vida, que não desta perspectiva materialista que nós tínhamos, de um homem que é criado com um corpo físico e que termina com a morte do mesmo. Allan Kardec então começa a questionar os espíritos a respeito da vida e desenvolve uma nova forma de pensar, que deveria nos estimular a uma nova forma de agir. Mas o impressionante é que passados 150 anos deste último livro, e nós continuamos a ler Allan Kardec, continuamos a avaliar os seus textos com a mesma perspectiva católica, protestante ou muçulmana que tínhamos, com olhares impositivos, moralistas, muitas vezes até desrespeitosos, desconsiderando o ser humano e os seus sentimentos. Nós ainda continuamos olhando o ser humano com os seus pecados. E se alguém fala da vaidade, é preciso que ele a elimine e que seja uma pessoa humilde e simples. Se algum de nós aqui nos declararmos orgulhosos, ainda temos o mesmo olhar impositivo dos pecados trazido da perspectiva da Igreja Católica, onde o orgulho deveria ser combatido e nós precisamos nos transformar em pessoas humildes. Dicas de passagem, aproveito para perguntar, quem aqui é orgulhoso? Levanta o braço para eu dar uma olhada. Poucos orgulhosos, né? Nós diríamos que temos então 2 grupos aqui. Os orgulhosos que sabem que são orgulhosos e os orgulhosos que não sabem que são orgulhosos, né? Ou talvez 3 grupos, os orgulhosos que sabem que são orgulhosos, mas são tão orgulhosos que dizem, eu não vou levantar a mão para mostrar para mim que sou orgulhoso. Mas a gente tem vergonha
de falar que somos orgulhosos, vaidosos, invejosos, exibicionistas, arrogantes, egoístas. Tá bom pra vocês ou vamos continuando assim? Vocês estão vendo que daqui pra frente a coisa só vai piorar. Em uma hora eu prometo daí terminar os últimos 5 minutos com uma poesia para dar uma ajeitada no ambiente, facilitar a nossa amiga que vai falar depois, mas daqui nós só vamos piorar. Porque criamos uma perspectiva impositiva e moralista que não condiz com o pensamento de Allan Kardec. Ainda atrelado à ideia dos pecados capitais e de um homem que tem que se transformar em puro para alçar aos céus após a morte do corpo físico, nós não compreendemos Kardec. E quando ele lança a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, como dizíamos há 150 anos atrás, nesta obra nós encontramos ali um direcionamento de muitas coisas que talvez pudessem não estar claro a respeito de Deus, a respeito do que seja o bem e o mal, da inteligência, do instinto, de vários outros conceitos que são abordados nesse encontro. E o último capítulo é o qual nós gostaríamos de nos deter. O título é São Chegados os Tempos. A sensação que nós temos é que Allan Kardec veio construindo toda uma teoria. E quando ele chega no último capítulo do último livro, nominado São Chegados os Tempos, ele está a nos dizer, agora nós precisamos colocar em prática todas estas coisas que viemos desenvolvendo aqui. São chegados os tempos de uma mudança que precisa acontecer na nossa forma de se ver, de ver ao outro, de ver a vida e de ver o mundo. São chegados tempos em que precisamos viver grandes mudanças. E o capítulo começa de um jeito tão bonito, até poético, que eu fiz questão de ler para vocês. São chegados os tempos, diz Allan Kardec. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Allan Kardec então ali anuncia o início de novos tempos, que alguns autores colocam desde o tempo de Jesus, há 2000 anos, quando ele veio à Terra, para inaugurar uma nova era que agora se consolida com estes últimos dias. São chegados os tempos em que a humanidade precisará viver grandes mudanças para se elevar na hierarquia dos mundos. E o texto é maravilhoso, porque de maneira didática Allan Kardec vai posicionando alguns elementos e nos ajudando a perceber de que mudanças nós estamos falando. Por onde passo, tenho estimulado as casas espíritas e os trabalhadores da doutrina espírita a lerem este texto, pensando nas suas tarefas. Eu, como palestrante, vou ler esse texto, São Chegados os Tempos, e pensar o que ele me diz como palestrante. Porque nós continuamos fazendo palestras impositivas, dizendo espírita é isso, espírita é aquilo, não isso e não aquilo, que não tem nada a ver com os novos tempos. Então nós deveríamos ler como coordenadores de grupos de estudo, como presidentes de centros espíritas, evangelizadores. O meu convite é para que a gente leia estes textos e pense a respeito dos novos tempos. Porque nós não vamos conseguir iniciar novos tempos pensando de uma maneira antiga. É preciso se apropriar da filosofia espírita. É preciso se apropriar de um novo modo de pensar. Porque as perspectivas que tínhamos anteriores, em não levando em consideração a ideia da reencarnação, acreditam que tudo tem que acontecer em uma só vida. E nesta perspectiva, quando eu começo a olhar para dentro de mim e perceber os meus vícios, minhas limitações, minhas dificuldades, mas vivo esta imposição de uma regeneração que deveria acontecer de uma hora para outra, o máximo que nós temos conseguido fazer é camuflar os nossos comportamentos. Então eu sou uma pessoa orgulhosa. Vocês já viram, pelo jeito de eu falar não tem como esconder. Eu sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Mas aí a gente aprende que orgulho ou arrogância é uma coisa feia. É feio ou bonito? Me digam.
Olha o jeito que vocês falam feio. Pelo feio de vocês eu me senti até péssimo de dizer que eu sou orgulhoso, arrogante, porque é muito feio. E aí, como esse negócio é muito feio, mas eu não consigo me livrar dessa coisa dentro de mim, então eu agora começo a usar uma máscara de pessoa humilde. E como que é a máscara da pessoa humilde? Segura as duas mãos juntinhas, fala um pouquinho mais baixo, chama de meu irmão, minha irmã, dobra um pouquinho a cabeça e fala, meu irmão, minha irmã. E aí se a gente conseguir manter essa linha durante todo o tempo que a gente estiver ali no centro espírita, uma coisa bem de irmão, uma coisa bem fraternal, assim, tudo bem, não tem problema. O meu pé está embaixo do seu, mas não há problema, a hora que você quiser tirar, você pode tirar. E aí nós vamos criando máscaras de pessoas bondosas. E no discurso do meu irmão a gente fala mal um do outro, mas diz, eu não estou falando mal. É só uma preocupação que de fato eu tenho com o fulano, né? Porque ele está meio estranho, vocês têm percebido, né? E aí a gente fala mal um do outro, a gente acaba sendo impositivo com o filho. Meu filho, você tem o direito de escolher, só que são um mundo de causa e consequência. E aí você vai perder sua mesada, você não vai poder sair. Você que escolhe se você quer ir na evangelização ou não. E olha, eu estou te dando a liberdade de você escolher, mas depois você só tem que arcar com as consequências. De um pai monstruoso, impositivo, arrogante, mas agora num discurso bem bonito, traçado pelas linhas do Evangelho, que dá uma sensação de que a gente é uma pessoa maravilhosa. E de repente, desde os anos de 1999, 2001, Manuel Flamengo de Miranda começou a escrever, e não sei se vocês perceberam, ele começou a escrever falando do seio das casas espíritas em torno das suas problemáticas. Porque até então nós víamos muitas referências falando das coisas que o centro espírita fazia de bom. E de repente ele começou a trazer casos de espíritas com todos os seus problemas e com todas as suas dificuldades, nos convidando a olhar para uma cultura de hipocrisia, para uma cultura de aparência, aonde alimentamos uma exterioridade sem que isso ecoe na nossa intimidade. E o último livro de Manuel Flamengo de Miranda, não sei se vocês leram, Perturbação Espiritual, ele retrata os dramas de uma grande, e outras também, mas em especial de uma grande casa espírita, onde o seu presidente, dedicado, trabalhador, acaba por conta dos seus desequilíbrios, abrindo brecha para interferências espirituais. E tem um ato sexual dentro de uma sala de atendimento fraterno. E depois disso, após a gravidez consumada, estimula a moça a cometer aborto. E daí a gente para e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Porque se falássemos das pessoas lá fora que fazem esse tipo de coisa, nós então ficaríamos tranquilos. Mas de repente nós entendemos que estes novos tempos, eles são para todos nós. E que é preciso vivermos uma outra forma de pensar, uma outra cultura, um outro modo de refletir para que isso modifique as nossas atitudes. E a questão mais importante que nós enxergamos nestes novos tempos que Allan Kardec anuncia é de que o desenvolvimento da inteligência, embora seja um grande passo no desenvolvimento da humanidade, diz ele, o desenvolvimento da inteligência é incapaz de regenerar a humanidade. Embora seja um primeiro e grande passo, o intelecto, o entendimento através dos livros, das palestras, dos textos que nos fazem refletir, que fazem mudemos os nossos discursos, os nossos posicionamentos, é ineficaz, segundo a colocação de Allan Kardec, para regenerar a humanidade. Porque nós podemos saber muito, nós podemos entender muitas coisas, e isso não ter eco nenhum no nosso comportamento moral. Diga-se de passagem, o que temos visto é que quanto mais as pessoas sabem, mais elas se sentem no direito de julgar, de avaliar ou de criticar os demais. Allan Kardec fala de novos tempos, mas os novos tempos exigem novas posturas. E a principal postura que ele desenha ao longo deste último capítulo da Gênese
é o que então ele chama de educação moral. Porque o homem tem desenvolvido o intelecto, mas precisa, segundo as palavras de Allan Kardec, aprender a elevar os sentimentos. E como nós não mudamos a nossa forma de pensar, acreditamos que elevar os sentimentos é a mesma coisa que camuflar os sentimentos, ou a mesma coisa que adulterar os sentimentos. Então vou tentar mostrar isso para vocês com alguns exemplos, mas acho que o mais fácil de nós percebermos é a raiva. Alguém aqui sente raiva? Levanta o braço para eu dar uma olhadinha. Muita gente, né? Meu Deus do céu. Não achei que ia ter tanta gente assim sentindo raiva. Ainda em Balneário Camboriú, que é para ser uma coisa praia, tranquilidade, né? Nós sentimos raiva. E aí a raiva, na nossa perspectiva, é uma coisa elevada ou inferior? Inferior. E aí Allan Kardec diz que nós precisamos aprender a elevar os sentimentos. Então eu estou sentindo raiva, o que eu faço? Disse para mim uma alma penada, encarnada: Marlon, quando eu estou com muita raiva assim de uma pessoa, eu começo a ver ela envolta em luz branca, luz violeta, Aí eu interrompi a palhaçada e disse: por que você fica vendo a pessoa envolta em luz se é você que está com raiva? A mulher levou um susto, porque ela não sabia explicar. Porque ela achou que o problema da raiva dela era quem? O outro. E aí então, quando eu começo a entender que o problema da raiva sou eu, o que eu faço então agora para elevar? Respiro. Aí eu estou com raiva, respiro, chamo Jesus Cristo à minha presença, os bons espíritos, Allan Kardec que nos inspire, e a gente respira, e aí a gente conseguiu elevar a raiva. Elevou? Você foi tão ridículo quanto aquela pessoa visualizando luz no outro. Porque esta raiva do respiro que eu dei só fez um movimento, saiu do consciente e foi para o inconsciente. E vai encharcar a nossa alma, e vai encharcar o nosso corpo. E então nós não temos mais comportamentos raivosos, nós somos pessoas calmas. Mas temos problema de refluxo. Alguém que tem problema de refluxo, não levanta o braço para não ir constranger. Porque todo mundo vai levantar o braço em uma medida ou outra. Nós temos problema de refluxo, nós temos problema de gastrite, nós temos hérnia de hiato, nós temos problema na coluna, na lombar, na cervical, na torácica, não sei onde. Agora nós temos o problema da síndrome do intestino irritável. Olha que coisa linda. Eu sou uma pessoa calma, pacífica. Mas o meu intestino, ele tem uma síndrome que ele está irritado. E eu sou uma pessoa muito calma, mas as minhas pernas agora tem uma síndrome nova chamada síndrome das pernas inquietas. Mas eu estou calmo. Não é um absurdo isso que a gente está fazendo? Vocês entendem quando eu falei do são chegados os tempos? Que nós estamos usando de um discurso diferenciado, mas analisando pelas mesmas perspectivas tacanhas, impositivas e moralistas, de que não pode ter raiva, não pode ser orgulhoso, não pode ser invejoso, não pode ser ciumento, e o máximo que nós temos feito é camuflar todas essas coisas. Mas o impressionante é que lá em 1900, quando o Sigmund Freud, um grande neurologista, criador da psicanálise, escreve seus primeiros textos, ele vem dizer: tudo aquilo que nós negamos na consciência não deixa de existir. Vai apenas agora ficar numa condição inconsciente. E lá no inconsciente, ele perturbará o ser humano, levando ao extremo, até que por algum momento, devido às suas perturbações, ele pare e se obrigue a olhar para o que está acontecendo dentro dele. Só que hoje nós criamos outras estratégias, porque se eu tenho o problema do refluxo ou da gastrite, a indústria farmacêutica criou o omeprazol. Vocês sabem do que eu estou falando? Quem é que toma omeprazol? Não levanta o braço para não gerar constrangimento. Omeprazol, anansoprazol, anansoprazol, um monte de coisa prazol. Esses tempos surgiu uma pesquisa dizendo que o omeprazol interfere no processo degenerativo e que as pessoas que fazem muito uso do omeprazol correm um risco maior de desenvolver Alzheimer.
E aí vem uma mulher e me pergunta, Marlon, o que a gente vai tomar agora no lugar do omeprazol? A gente vai tomar vergonha na cara, vai fazer terapia, vai entender o que está acontecendo com você, para que você não precise fazer uso do remédio. Você vai tomar vergonha na cara, é o máximo que você pode fazer. Porque nós queremos estratégias externas e não conseguimos lidar com o luto, porque é feio ser triste. Tristeza parece sinônimo de fraqueza, de pessoas que não são maduras, que não dão conta da própria vida. Se nós vemos alguém triste, a gente diz, mas que cara é essa? Se anima, fulano. E aí a gente coloca um sorriso no rosto, que eu não sei se é de raiva que a gente sente da pessoa, mas por algum motivo a gente coloca um sorriso no rosto. Ai, que coisa mais linda. Aí não volta mais no centro espírita, porque lá a gente não pode viver a nossa tristeza. E se a gente fala uma vez da nossa tristeza, da morte do ente querido, de uma separação, e falar a segunda vez para a mesma pessoa, na terceira vez alguém já está dizendo, nossa, é a terceira vez que ele conta essa história. Mas o dia que você vive a separação, o dia que o seu filho comete suicídio, o dia que o seu marido vai embora lhe traindo com a sua melhor amiga ou com o seu melhor amigo, você vai ver que falar uma vez, 2 vezes ou 3 vezes não é suficiente para lidar com as nossas dores. Mas dentro da nossa cultura hipócrita, dentro desse funcionamento aparente, nós não queremos ver a nossa tristeza. Não queremos ver a tristeza de ninguém e nos obrigamos a colocar o sorriso no rosto, acreditando que se eu entrar em contato com as minhas tristezas, eu vou desenvolver quadros de depressão, o que é muito contrário, porque o sujeito que não for capaz de viver as suas tristezas de maneira clara e consciente é o mais sério candidato a desenvolver os quadros depressivos. E então nós vamos criando comportamentos aparentes, colocando sorriso no rosto, escondendo as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. E por óbvio que como isso não dá certo, nós vamos buscando outros meios deslocados, então fazemos uso dos antidepressivos, fazemos uso dos ansiolíticos, descontamos na comida, porque a comida é algo aceito, descontamos na bebida, nas compras, na busca pelo poder, no exibicionismo. E aí nós vamos nos perdendo de 1000 formas, nos perdendo de nós mesmos, do contato com o nosso mundo interior. Porque embora tenhamos nos apropriado do discurso da doutrina espírita, do discurso de evolução, nós não nos apropriamos do pensamento espírita, que está muito claro ao longo de todas as obras de Allan Kardec, mas em especial desse último capítulo, quando diz são chegados os tempos. O intelecto é ineficaz para a regeneração da humanidade. É chegado o momento em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. E para isso nós precisamos fazer uso do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Allan Kardec explica de onde nós estamos e para onde nós vamos. E com isso fica muito claro qual é o nosso processo de transformação. Então antes deixa eu fazer um parênteses. No mesmo texto, São Chegados os Tempos, Allan Kardec nos diz, já não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Porque agora a coisa tem que acontecer dentro de nós. Agora somos nós que temos que ficar incomodados, mal entendidos, que temos que de algum jeito viver estes constrangimentos por entrarmos em contato com o nosso mundo interior e disso resultar em mudanças significativas. E aí, como eu dizia, voltando ao capítulo 3 do Evangelho, nós temos a classificação dos mundos de modo muito claro e que nos ajuda a entender de onde estamos e para onde vamos. A primeira classificação dos mundos, de 1 a 5, entre aqui é o começo da caminhada e aqui é o final da caminhada. A primeira classificação dos mundos são os mundos primitivos, morada dos espíritos recém-criados por Deus. Somos nós o mundo primitivo? Não. Prova? Não, estou perguntando. Prova? Que nós não somos primitivos? Porque dependendo do trânsito, a gente é bem primitivo, né? Dependendo de quem pisa no nosso pé, a gente é bem primitivo, né? Mas eu estou brincando, nós temos reações ainda primitivas. Não somos espíritos primitivos porque já temos o desenvolvimento do intelecto.
e já temos um certo discernimento do bem e de mal por termos uma compreensão de Deus. Os espíritos nos mundos primitivos não têm o desenvolvimento intelectual, porque são ignorantes, são simples, não têm experiências, não têm noções do que seja o adequado ou inadequado. Depois dos mundos primitivos, o que vem? Nós. Olha que coisa triste. Do 1 ao 5. Saiu do primitivo, que é recém-criado por Deus, já somos nós. O que se espera desse tipo de criatura? Me responde. Humildade, pacificação, nobreza de espírito. O que mais se espera daqui? Vocês estão entendendo por onde nós estamos caminhando, né? E vocês estão constrangidos, né? Porque o que espera daqui não espera muita coisa. A classificação que Allan Kardec faz dos mundos de provas e expiações é que neles o mal predomina. Quer dizer que em nós, que somos habitantes da Terra, o mal predomina. E aí a gente está num trabalho horroroso para ir para os mundos de regeneração. Vocês já começaram a receber os convitinhos para o mundo de regeneração? Ninguém aqui ainda tem? Porque não é capital, né? Florianópolis, muito provavelmente, o pessoal já está recebendo os convitinhos e algum dia chega para cá. Em Curitiba, nós já estamos recebendo também os convitinhos da regeneração. É brincadeira, porque senão depois vocês vão me mandar e-mail dizendo: Marlon, como que faz para conseguir regeneração? É brincadeira. Eu só estou dizendo que nós nem sabemos se vamos para a regeneração ou não, achando que a coisa vai ficar bem legal. E a classificação nos mundos de regeneração é: lá o mal não perdeu completamente o seu império. Então, mesmo nos mundos de regeneração, há momentos onde o mal impera. E depois dos grandes passos evolutivos, nós vamos para os mundos felizes, aonde há mais bem do que mal. As palavras de Kardec em algumas traduções: o bem sobrepuja o mal. Mas o mal só deixará de existir por completo nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Por que trago isso para vocês? Para que a gente entenda que quando Allan Kardec diz são chegados os tempos, ele não está dizendo são chegados os tempos de virar espírito puro. Ele não diz são chegados os tempos de virar anjo. São chegados os tempos de se livrar de todos os vícios morais. E por que nós criamos essa sociedade hipócrita? Onde nós temos que esconder quem nós somos uns dos outros. Onde nós temos vergonha de compartilhar os nossos conflitos, as nossas dores, os nossos dramas. Nos camuflamos por trás destas máscaras, por trás das drogas, por trás de tantos outros vícios aceitáveis socialmente. Por que da dificuldade de conseguirmos olhar para nós mesmos como espíritos inferiores, que temos raiva, que temos medo, que temos tristeza, que temos inveja, ciúme e vaidade, e nos reconhecermos dentro da classificação dos mundos de provas e expiações em busca da regeneração? Isso é especulação da minha parte, porque não está no texto escrito de Allan Kardec. Mas o que para mim fica claro, que diferencia os seres nos mundos de provas e expiações para os mundos de regeneração, é o nível de consciência que o sujeito tem a respeito do próprio mal. Porque quando eu não tenho consciência do mal que existe dentro de mim, ele atua desgovernadamente. Eu machuco as pessoas e não percebo que machuquei. Eu digo, eu só estava sendo sincero. Eu buzino para o outro no trânsito e não percebo que eu estou sendo impositivo. Eu só acho que todo mundo tem que andar na velocidade que eu quero. E que quando o sinal abre para mim, todos têm que andar no mesmo momento que eu quero. E quando alguém buzina atrás de mim, eu acho que essas pessoas não têm paciência e continuam achando que o problema é sempre do outro. E quando morre um ente querido, mais do que olhar para o meu processo de desenvolvimento, para lidar com o meu apego, eu acho que o problema é Deus, que Ele não podia ter feito isso comigo, que Ele não poderia ter tirado o meu filho. E quando eu vivo uma traição, porque não sou capaz de reconhecer o mal que existe dentro de mim, eu acho que o outro é um cretino e não consigo reconhecer que a traição é uma falência do casal.
E por ser uma falência do casal, as duas partes contribuíram para esse equívoco. Mas o sujeito que não reconhece o mal que existe dentro dele, vai achar que o problema do casamento está sempre no outro. E não consegue olhar para si. Num determinado momento, conversando com uma senhora depois de 40 anos de casado, eu perguntei para ela: o que você fez que contribuiu para que o seu relacionamento estivesse dessa maneira? Ela disse: eu não fiz nada. Digo: como você não fez nada? O problema é o meu marido, ela disse. Digo: tá, mas se você está me dizendo que você não fez nada, é porque você não reconhece nenhum equívoco seu nesse casamento. Não reconheço. Então, se você não reconhece nenhum equívoco seu, você nunca pediu desculpa para o seu marido, é isso? E ela me disse: é isso, eu nunca pedi desculpa, porque eu nunca errei. E aí, como eu sou uma pessoa que não tem muito filtro, bom senso, cuspi assim, falando para ela: então você deve ser insuportável no casamento. Porque uma pessoa que em 40 anos não consegue enxergar o que fez para contribuir para a falência de um casamento, e ao longo de 40 anos de convívio diário nunca pediu desculpa, vocês convidam de convir comigo que é uma pessoa insuportável. E eu acho que o problema da rixa que eu tenho com o meu filho é do meu filho. Porque ele não se submete, porque ele quer fazer todas as coisas do jeito dele, porque não arruma. Custa arrumar aquele quarto? E ele diz: mãe, custa deixar o quarto do jeito que eu quiser, mas meu filho, eu não suporto passar aqui na frente e ver esse quarto bagunçado. Mãe, fecha a porta se você não suporta ver. Fecha a porta. Mas não, eu acho que o meu filho tem que ser do meu jeito, que as coisas têm que funcionar do meu tempo. E quando elas não são do meu jeito, ao invés de olhar que eu sou uma pessoa egocêntrica, eu acho que o problema é do outro. Porque se o outro se submetesse, a coisa ficaria maravilhosamente bem. Se Deus se submetesse às minhas vontades, a coisa ficaria maravilhosamente bem. Se a sociedade fosse do jeito que eu quero, as coisas seriam maravilhosas. Tudo isso por consequência de não conseguirmos compreender o mal que existe dentro de nós. Pela dificuldade de olhar que o convite para os novos tempos não é o convite para a intelectualização, mas um convite para a moralização do sujeito. No sentido de que nós não vamos sair de onde estamos e nos transformarmos em espíritos puros de uma hora para outra. De que não é possível eu eliminar as raivas da minha vida. Não é possível eu, como uma pessoa orgulhosa, me transformar em humilde numa reencarnação. São chegados os tempos do começo de uma grande mudança que se dá a partir da conscientização de quem eu sou. Porque enquanto não me reconheço orgulhoso, eu nunca vou trabalhar o orgulho dentro de mim. Enquanto não me reconheço invejoso, eu nunca vou trabalhar a inveja dentro de mim. E aí eu tenho uma péssima notícia para vocês. Dentro da perspectiva reencarnacionista, se hoje eu sou invejoso, vai dar para terminar essa reencarnação não sendo invejoso? Eu estou fazendo uma pergunta e eu gostaria que você respondesse. No mínimo, seja educado. Um sujeito invejoso, essa inveja que veio se construindo ao longo de milhares de reencarnações, vai conseguir nesta reencarnação terminar não sendo invejoso? Não. Porque se fosse possível lidar com a inveja nessa encarnação, ele já lidava com orgulho também, lidava com arrogância, na próxima lidava com mais 3 ou 4, e daqui umas 5 reencarnações ele já virava espírito puro. Mas Emmanuel nos diz que nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Ou seja, para que nós nos transformemos em espíritos puros, nós teremos milhares e milhares de reencarnações. E por que a gente exige pureza espiritual num mundo tão inferior como os mundos de provas e expiações? Nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec usa de palavras muito duras para falar do estado evolutivo da Terra. Não sei se vocês já prestaram atenção. Se não prestaram, leiam quando chegar em casa. Ele diz: a Terra é um presídio, um hospital, um subúrbio e um sítio malsão. O que se espera de pessoas num presídio? De pessoas num hospital, num subúrbio ou num sítio malsão?
Não se espera que sejam saudáveis. Não se espera que sejam honestas. Não espera que estejam regeneradas. Mas veja se você me acompanha no detalhe. O que se espera de alguém que esteja no presídio é o reconhecimento dos seus equívocos que lhe fazem estar lá no presídio. Porque o cara que está lá no presídio dizendo eu não fiz nada de errado, não foi um problema meu, a ocasião em que faz o ladrão, eu não sou um ladrão, eu não fiz nada de errado para estar aqui, ele nunca vai se trabalhar ao longo de qualquer tempo que a vida possa lhe oferecer. O pior paciente que nós temos dentro de um hospital é aquele que não reconhece as suas mazelas, porque por não reconhecer recusa-se o tratamento. Concordam com essa perspectiva? Nós não exigimos de um paciente num hospital que ele esteja saudável, porque se ele estivesse saudável, ele não precisava estar no hospital. Mas que reconheça a sua doença, que reconheça as suas falhas morais no presídio, que reconheça as suas fragilidades no subúrbio, que reconheça as suas questões no sítio Malsão. Quando Allan Kardec fala dos novos tempos e da nova geração, ele não está falando de nos transformarmos em espíritos puros. Ele está falando da necessidade de reconhecermos as nossas limitações, as nossas inferioridades e a partir disso conseguirmos lidar com estas questões. E o texto, ou melhor, o estudo que mais me chamou a atenção e que me ajudou a pensar a respeito destes novos dias foi o estudo das emoções. Porque quando nós começamos a estudar sobre a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, nós fomos percebendo um discurso impositivo e moralista que nos impede de entrar em contato com essas emoções. Ainda mais nos meios religiosos. Então, no grupo de estudo, nós dizermos que sentimos raiva, que temos raiva de alguém ou que estamos tristes, é um sinônimo de desequilíbrio, como se tivéssemos um problema grave. Até aproveito aqui para fazer um agradecimento a mais para o Tarso. Cadê o Tarso? Eu não tinha visto ele por aí. Porque foi o Tarso que me deu um livro chamado Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, há muitos anos atrás. Muitos mesmo, eu não vou falar para não comprometer a idade dele, porque eu era muito novo. Eu comecei a fazer palestra com 13 anos de idade, 12 anos de idade aqui, então eu era muito novo. E daí eu comecei a estudar sobre as emoções, e o que mais me assustava em falar das emoções e fazer os grupos de emoções era a incapacidade das pessoas perceberem suas emoções. Os que conseguiam assumir que tinham raiva, em geral, são os extrovertidos. O pessoal que mete a boca, que fala, eu sinto raiva mesmo. Mas tirando o povo extrovertido, todos os outros não sentimos raiva, temos medo de falar das nossas tristezas, não conseguimos falar dos nossos medos. Então eu não digo que eu não faço palestra no Centro Espírita porque eu tenho medo. Eu digo que eu não faço palestra porque não é o momento ainda. Eu estou me trabalhando, quem sabe na próxima encarnação. Porque dizer que eu tenho medo de fazer palestra lá na frente, pedir alguém que me ajude, trazer um textinho, fazer uma palestra em dupla, eu não vou conseguir fazer se não assumir que eu tenho medo. Agora, quando eu me finjo de humilde, digo, imagina, não é para isso. Não. Nessa encarnação, eu sei que eu não vim para isso. Dá uma sensação de que essa pessoa é muito humilde, uma pessoa boa, e que então não devemos colocar isso na tarefa tão boa que ela é. Quem que não tem medo de fazer palestra na frente lá no Centro Espírita ou fazer oração? Que não tem medo, levanta o braço para eu dar uma olhada. Que não tem medo, fala com vontade, só uma. O resto tudo tem medo. Mas vocês assumem que tem medo? A gente tem uma frasezinha boa, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Adoro isso. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas daí fica feio a gente dizer que tem medo. Mas se eu não consigo assumir que eu tenho medo, como que eu vou lidar então com essas questões dentro de mim? Como que eu vou poder pedir ajuda para que alguém me auxilie? Como que eu vou poder criar apoio se eu não reconheço que estou com medo? Como que eu vou poder digerir as minhas perdas se eu não assumir as minhas tristezas? Como que eu vou elaborar um luto se eu não assumo que estou triste? E que essa tristeza não vai durar nem uma semana, nem duas, talvez ela dure meses. E talvez sempre que alguém fale de um filho, eu fique triste e chore pela perda do meu filho. Como que eu vou poder lidar com as minhas raivas, essa energia de rompimento, se eu não conseguir assumir que eu tenho raiva?
e ficar camuflando o meu comportamento com exterioridades? Agora vocês sabem o que é o mais legal do estudo das emoções? É que embora a gente ainda atrele a espíritos inferiores, as emoções estarão presentes mesmo em mundos superiores. E o maior exemplo disso, vocês sabem quem é? Jesus. A gente até se assusta quando lê no Evangelho que Jesus irou-se. E alguns mais perturbados dizem, não, deve ter algum problema de tradução. Então Emmanuel explicou um monte de coisas do Evangelho, mas esse problema de tradução ele não explicou. Quando Jesus cura o homem de a mão seca num dia de sábado no templo, lhe questionam, é permitido curar no dia de sábado? Ele olha em derredor com ira e cura o homem. Quando chega na casa de Lázaro, estavam as suas duas irmãs aguardando, Marta e Maria. Eu parece que consigo ver a cena de Maria com a mão na cintura, dizendo assim, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Aí diz que Jesus irou-se e adentra a casa e traz Lázaro à vida de volta. E a maior passagem de ira nós conhecemos como a expulsão dos vendilhões do templo, onde ele entra no templo e diz que derruba mesas dos cambistas e diz que tinham feito da casa do pai um covil de ladrões. Um covil de víboras, talvez. Não sei qual vocês lêem lá no projeto, ter certeza, mas a ideia é essa. Vocês fizeram uma palhaçada do templo de meu pai. E aí a gente não consegue entender, porque na nossa lógica, ainda ignorante, um espírito puro não pode sentir raiva. E se a gente quiser evoluir, a gente não pode sentir raiva. Aí a gente engole, implode. Certa vez chegou no meu consultório uma paciente dizendo, eu fiz um câncer na minha cabeça. E eu sei que eu fiz esse câncer porque eu nunca falei. Ela tinha um tumor que pegava uma parte do lobo occipital, do cerebelo, já não conseguia nem andar direito. E ela disse, eu preciso falar. Porque eu passei a minha vida inteira mantendo uma suposta ordem em casa. Uma família harmônica. E a minha sensação é que eu estou terminando essa encarnação como uma suicida. Porque eu fiz um câncer e eu preciso falar. E ela veio numa sessão, porque na outra ela já tinha morrido. Nós fazemos cânceres, doenças autoimunes, doenças de pele, problemas na coluna, no corpo inteiro, de mil maneiras, porque não conseguimos olhar para as nossas emoções. E se olhamos e somos tomados por estas emoções, nós também encharcamos o nosso corpo de desequilíbrio, e o sujeito então vai fazer um câncer quando acumula essas raivas de maneira inconsciente, mas se ele extravasa pelo tempo inteiro, ele vai ter um infarto ou um AVC. E aí a pergunta é, eu morro de infarto ou morro de câncer? Infarto talvez seria melhor, mas se ficar sequelado, o que vai acontecer? Porque parece que não tem alternativa. Mas quando nós olhamos para Jesus como um espírito puro que viveu a sua ira, nós começamos a pensar que deve haver outros caminhos, que não essa postura inconsequente do sujeito raivoso e violento, e nem o outro extremo do sujeito que se finge santo, colocando todas as suas raivas para dentro. Jesus enraiveceu por muitas vezes. A diferença da raiva que Jesus sentia e da raiva que nós sentimos é explicada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 913, quando ele pergunta a nascente de todos os males. E qual é a resposta que os Espíritos nos dão? O egoísmo. Então há uma raiva que é impulsionada pelo egoísmo. Eu não admito que fulano tenha feito isso. Quem que ele pensa que é para agir assim? E nós somos tomados como se fôssemos o centro do universo. O exemplo do carro que eu dei é ótimo para isso. Porque quando eu estou com um sinal verde e o sujeito não avança na minha frente, eu buzino para que ele vá. Mas quando eu estou à frente e por um minuto eu distraio e alguém buzina atrás, diz, nossa, mas que pressa é essa? Passa por cima. Porque eu sou o referencial.
E se eu quero andar rápido, todos têm que andar rápido. E se eu quero andar devagar, todos têm que andar devagar. E quando eu aperto o botão do elevador e o elevador demora, eu sinto raiva. Mas não sinto raiva porque a vida é assim, eu sinto raiva porque eu queria apertar o botão do elevador e ele abrir as portas, um tapete vermelho, adentrar-se à minha sala e dizer: entre, Dr. Marlon, pessoal, uma nobre, maravilhosa. E aí quando não entra, a gente aperta um pouquinho mais, como se apertando mais, ele viesse mais rápido. Vocês apertam mais também, né? Esses dias eu perguntei para uma amiga minha: você acha que realmente vai vir mais rápido de você apertar? Credo, mas esse pessoal, eles estão entrando e saindo igual a gente também, né? Porque a hora que a gente entrar, alguém também vai estar esperando. Mas por esta perspectiva egocêntrica, eu quero que tudo seja do meu jeito. Se o meu patrão me mandar embora, eu fico com raiva dele. Mas quando eu encontro um emprego melhor e saio e abandono o meu patrão, eu acho um absurdo ele ficar com raiva de mim. Porque a perspectiva tem que ser sempre de eu comigo mesmo e do mundo girando em torno de mim. Jesus Cristo se irou muitas vezes, mas não se irou de maneira egocêntrica. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, capítulo 8, Julgamentos, ela diz que a ira de Jesus era uma ira santa. Santa no sentido de que ele não tinha o comportamento impositivo com lastros de ressentimento, com desejo de vingança ou menosprezo do próximo. Tinha um comportamento irado, sim, mas para fazer as coisas que são corretas. Porque se eu estiver num casamento onde o meu marido me desrespeita, não me leva em consideração, me trai, eu preciso de raiva para dizer: eu não posso continuar sendo desrespeitado dessa maneira. E se você não tiver disponibilidade de mudar esse comportamento, eu vou precisar me separar. E é preciso muita raiva para se separar de uma relação de 20 anos ou 30 anos. É preciso muita raiva para educar os filhos. Não a raiva ressentida, quando a gente bate dizendo: eu não falei para você não fazer isso. E aí a gente bate porque se eu falei, ele tem que me obedecer. É preciso raiva para na hora que a gente diga: meu filho, se você sair com o carro e você voltar alcoolizado, você vai ficar 6 meses sem pegar o carro. Porque é inadmissível que você coloque a sua vida e a vida dos outros em risco, ainda mais com o meu carro. E aí ele volta alcoolizado. E eu preciso de raiva para dizer: 6 meses a contar de hoje, esse dia da folhinha. Porque na quarta-feira ele já vai começar a vir para o nosso lado, agradando. Paizinho, o que foi? Não, nada, só estou aqui, queria ficar com você, estou com saudade, então fica. Porque ele já está pronto para dar o bote. Que depois vem a quinta, vem a sexta e no sábado ele vai pedir o carro. E depois de um mês a gente já não consegue manter a mesma postura, porque a gente tem medo de entrar em contato com a raiva, mas deveria usar da raiva para dizer: meu filho, eu falei para você, e você vai ficar 6 meses sem pegar o carro. Isso é um absurdo! Absurdo foi o que você fez. E se eu te permitir pegar o carro agora, eu estou criando um delinquente. Uma pessoa que não consegue medir as consequências e que acha que pode fazer o que quiser. Por medo de fazer uso da raiva, nós criamos crianças delinquentes, que acham que pode fazer o que quiser, porque a gente tem medo de que ele não vai gostar da gente. A gente tem medo de que o filho vá nos rejeitar. E como somos frágeis emocionalmente, a gente cede. Não cede por educação, cede por fragilidade moral. E nesta perspectiva, nós estragamos os nossos filhos do pouco de coisa boa que eles já têm. Digo não por ser filho, mas por ser mundo de provas e expiações. E se não entrarmos em contato com a nossa raiva, e esta raiva não nos abrir ao egocentrismo, nós nunca vamos conseguir nos desenvolver, porque a grande questão não é eliminar a raiva da nossa vida, é vivê-la como Jesus nos ensinou, sem os lastros de ressentimento, do eu não admito que o fulano tenha feito isso, mas usar dessa energia para fazer a vida acontecer. E se eu estou num trabalho onde eu me sinto desrespeitado, hoje em dia vejo alguns funcionários públicos que reclamam: meu Deus, mas se você está num emprego que é privado e você está insatisfeito, o que a gente faz? A gente pede as contas e vai para outro lugar. Então, se você está insatisfeito com o seu emprego público, você também pede as contas e vai para outro lugar. Mas não, a gente quer que as coisas girem ao nosso entorno. A gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito. Usa da raiva para fazer diferente. Lembro de uma paciente que ela tinha passado num concurso inferior
ao da chefe dela, mas ela tinha a mesma formação e dizia que fazia as mesmas atividades da chefe dela. Aí quando a chefe tratava mal, ela ia para casa e estudava para passar no outro concurso. Ela disse, Marla, é ótimo que ela me humilhe, porque quando eu estou começando a relaxar nos estudos, ela vem com aquelas humilhações. Eu digo, vai, cretina, pois eu vou para casa, estudo com mais gosto. E assim, obviamente, que ela passou num concurso melhor e que está numa condição muito melhor. Porque conseguiu usar da raiva não para se vingar da sua chefe, mas para construir uma condição nova. Porque a raiva é uma energia que nos impulsiona a acontecimentos. E se eu conseguir eliminar da minha vida, além de implodir no meu corpo, eu me torno um pamonha. Porque eu não consigo fazer as grandes realizações. Jesus só fez o que fez porque se permitia viver o comportamento irado de fazer as coisas acontecer como deveriam acontecer. Mas se ele teve o comportamento extrovertido da ira, não se privou do comportamento introvertido da tristeza. E Joana de Ângeles diz, a tristeza era-lhe familiar. Há uma carta de Públio Lentulus, alguns questionam a autoria, mas diz que Públio Lentulus faz uma descrição de Jesus e afirma que nunca lhe viram sorrir, porém muitas vezes lhe viram chorar. Ele era um espírito puro. E como assim viveu tristeza, estados melancólicos, opressivos, chorar? A passagem que mais nos chama a atenção é no Getsemane, quando ele está se preparando para a crucificação, ele se volta para os apóstolos e diz, a minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Nós não conseguimos imaginar o que seja o tamanho daquela tristeza, mas conseguimos entender a partir do exemplo de Jesus como viver as nossas tristezas, porque Jesus se recolhia, orava e no final dizia, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu posso viver as minhas tristezas com um comportamento revoltado porque Deus não podia ter feito isso, porque o meu filho não poderia ter falado assim, porque o meu chefe, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus pais, e ficar nesta revolta constante. Jesus viveu as suas tristezas de maneira intensa, mas em todas elas, ao invés de reclamar, de blasfemar, de brigar, ele silenciava. E no silêncio buscava a Deus. E em buscando a Deus, submetia-se à vontade do Pai. E eu tenho certeza que todas as vezes que nós formos tomados pela tristeza, se formos capazes de vivenciá-la como seres humanos que somos, e ao invés de reclamar ou esbravejar, aquietarmos os nossos pensamentos e nos perguntarmos, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa experiência? Aquela tristeza não nos levará aos dias depressivos, muito pelo contrário, uma ampliação de consciência nos toma, nós estamos mais atentos à vida e nos transformamos naquilo que nos cabe, porque as tristezas são a sinalização da nossa alma, de que as coisas não saíram do jeito que a gente queria, mas ou eu reclamo porque não saiu do jeito que a gente queria, ou eu começo a rever o que eu queria, porque se Deus me oferece essas experiências, é porque eu tenho algo a aprender com isso. E mais do que reclamar ou esbravejar, simbolicamente eu dobro os meus joelhos a exemplo de Jesus e pergunto o que o Pai quer me ensinar ou qual é a sua vontade. Nesse sentido, nós poderíamos aqui trazer inúmeras outras passagens da vida de Jesus como nosso principal referencial, de um espírito puro que se faz em carne para mostrar como nós deveríamos viver, não da eliminação das nossas emoções, nem dos nossos sentimentos, mas da vivência consciente de cada um deles, buscando em Deus o nosso referencial de como direcionar as nossas vidas. E com certeza, quando tivermos a coragem de ultrapassarmos a perspectiva moralista e impositiva que se construiu até hoje, nós inauguraremos os novos tempos. São chegados novos tempos. E por isso gostaríamos de lembrar o poeta, para encerrarmos a nossa fala, quando diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo.
o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas corajosas, a assumirmos a filosofia espírita, capaz de nos transformarmos de verdade, de nos aproximarmos do Cristo para além das aparências e de cienciarmos os dias novos, porque são chegados os tempos. Pela atenção de vocês, pelo convite da URI, muito obrigado.